Estamos de volta com o terceiro episódio dessa segunda temporada. Nos despedimos da encantadora ilha de Tenerife, nas Ilhas Canárias, Espanha, onde tivemos a oportunidade de conhecer o majestoso Loroparque e o grandioso trabalho de conservação de espécies ameaçadas da Fundação Loroparque, que há anos vem ajudando espécies ameaçadas de extinção do mundo inteiro. Neste episódio, vocês também vão conhecer o trabalho do grande pesquisador e diretor científico da Fundação Rafael Zamora, e acompanhamos o Tiago Miranda, biólogo e pesquisador de campo do Grupo de Pesquisa e Conservação da Arara Azul de Lear, que veio junto conosco para essa emocionante repatriação dos filhotes de volta ao Boqueirão da Onça, na Caatinga, Bahia. Ter vindo pessoalmente e conhecer de perto o projeto que a Fundação Loroparque realiza há tantos anos foi realmente marcante. Além de acompanhar essa repatriação, vivenciar as belezas naturais da ilha e conhecer as pessoas incríveis de Tenerife, foi uma experiência que ficará para sempre na minha memória. Fica o sentimento de gratidão a todos da ilha. Até breve, Tenerife. Na nossa última passagem pelo Loroparque, vamos mostrar um pouco mais dos bastidores para vocês conhecerem a estrutura do parque. Em seguida, vamos até a Fundação Loroparque para conferir os últimos preparativos para a repatriação e, finalmente, acompanhar a volta das araras azuis de Lear a seu lar ancestral. Fique com a gente. Aqui no Loroparque eles gostam de deixar tudo à mostra com vidro, desde a cozinha, creche, veterinária, e olha a qualidade dessas frutas. E não é aqui só para mostrar não, você pode atestar e ver nos comedouros. E aqui, ó, é como eles oferecem a comida, rações, castanhas. O que eu achei muito interessante e diferente, eu como veterinário, é que todo o procedimento aqui eles deixam à vista, é um vidro e as pessoas podem ver cirurgias, procedimentos, é tudo para todo mundo ver. Isso é um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas eu acho interessante a ideia. E aqui eles têm um laboratório muito grande, muito bem equipado, porque eles precisam fazer análise da água. Aqui é muito grande, tem muitos animais. Imagina se uma água contaminada pode matar milhares de animais. Então eles avaliam a qualidade da água todo santo dia. E aqui eles também têm laboratório para fazer exames diários dos animais, hemograma, enfim. Tem PCR, laboratório, bloco cirúrgico, enfim, isso tudo amostra para o público. Isso que é muito interessante, mas o que eu estou vendo aqui de equipamentos é fenomenal. Bom, a gente está num túnel aqui no aquário, é muito bonito. Olha o tamanho, olha só, os dois tubarões aqui um do lado do outro. Que legal! Olha o tamanho disso, gente. Olha o tamanho. Que isso. É muito lindo você poder andar e sentir tão perto dos animais aqui. Bom, a gente veio aqui em Tenerife, no Loroparque, para acompanhar o envio, a repatriação desses filhotes de arara azul de Lear. E a gente aproveitou para mostrar um pouco do Loroparque, é um empreendimento muito grande, nosso tempo foi bem limitado, mas deu para vocês conhecerem um pouquinho. E agora a gente vai para o Centro de Reprodução de Espécies Ameaçadas da Fundação Loroparque, e aí sim vocês vão poder ver mais sobre o manejo e criação de várias espécies ameaçadas e principalmente da arara azul de Lear. Márcia, conta para nós como é que funciona o Centro de Cria aqui da Fundação Loroparque. Então, a gente está no coração do Loroparque aqui, da Fundação, né? Aqui a gente tem, no Centro de Cria, que não tem visitação, ficam 5 minutos, né, de carro do parque. Bem próximo. A gente tem aqui em torno de 3.000 animais, ou um pouco mais. É muita coisa. Então a gente tem basicamente 2 núcleos, tá? Sim. A gente tem um núcleo com uma tela mais aberta. Então aqui o sol entra forte, a temperatura é mais alta e a umidade é mais baixa. Já aqui em cima, nesse pedaço, eu tenho um núcleo
que é com uma malha como se fosse um sombrite negro, que é esse que você estava falando. É. Esse sombrite negro, Ele vai regular a entrada do sol. Isso, e também vai manter mais a umidade. Então a umidade aqui é uma umidade maior. A outra coisa que é super legal, que cada quadradinho desse é um casal de reprodução. Nossa. Mas aí eu tenho viveiros maiores, né? Que você vê aqui, você vê aqui. E para que servem esses viveiros? Para justamente todos os filhotes que vêm aqui, eu faço grupos de filhotes para ficarem nesses recintos maiores, para eles voarem. Para eles ganharem força, para eles interagirem com outros animais, outras espécies. Então eles ficam nesses viveiros. Você viu os recintos de arara de lir, que tem a plataforma. Se eu não vou no campo e se o pessoal de campo não informa que é ali que reproduzem, como é que eu vou reproduzir aqui? É um detalhe que é super importante, que é muito importante, que faz toda a diferença no sucesso que, vamos ou não dizer assim, sucesso. a gente aprendeu da equipe in situ. Sim. Claro que as pessoas vão e vêm, mas eles passaram essa informação para a gente reproduzir aqui para ter melhor resultado. E aí, com o resultado que a gente tem aqui, a gente pode ajudar lá também. Essa então, troca, é uma troca do ex situ com in situ, Exato. todo mundo junto em prol da conservação. Em prol da conservação. Muito é o maior legal. logro, é o maior logro que a gente legal. pode ter. En el año 2005-2006, el gobierno de Brasil nos pregunta a los biólogos que estábamos aquí, Matías Reinschmidt, conservador, muy conocido a nivel mundial en la conservación, estábamos trabajando juntos como equipo de conservación aquí, lo que hace Marcia ahora con el equipo. Y el gobierno de Brasil nos encomendó 2 parejas confiscadas a ver si éramos capaces de reproducir la especie. En muchos años en Brasil no habían puesto un huevo, no había cría. Aceptamos el reto, dijimos, creemos que podemos, tenemos la mayor reserva genética de loros del planeta Tierra, la más grande, 350 especies de loros, más de 4.000 ejemplares, y en aquella época estábamos criando 1.000 filotes, 1.000 pichones por año. Teníamos buena fuerza de cría, mucha experiencia, y criábamos por primera vez en el mundo muchas especies de loros que no se conocían. Era un reto que había que aceptar. El equipo dijo, la familia Quisling, vamos a traer al grupo de Leari para aquí, esas 2 parejas, y empezamos. En el año 2006, en diciembre, llegaban los ejemplares y 6 meses después teníamos el primer huevo fértil de guacamayo de Lear. Ahí comienza nuestra historia del Oroparque Fundación y nosotros, en la briga de saber qué necesitaba el guacamayo, fuimos a Brasil, a la Caatinga, a sacar fotos de la roca, a hacer las rocas en cada aviario para cada animal, y a partir de ahí, hasta el día de hoy, tenemos más de 50 ejemplares que vienen de esas 2 parejas que luego hemos ido complementando con el gobierno de Brasil en proyecto ex situ e in situ, que ha sido todo un éxito. Los centros zoológicos acreditados son la pieza fundamental y es seguro la pieza que faltaba para poder hacer la conservación de la naturaleza de forma efectiva. No solo protegemos, decimos lo que hacemos, sino donde hace falta apoyar técnica y financieramente. Aqui é uma temperatura amena durante o ano todo, mas deve ter um pico aí de temperatura mais alta. Aí a chuva também vem para minimizar. Aqui chove muito pouco. Como a gente estava falando, a gente está praticamente no deserto do Saara, sabe? A gente está muito perto da África. É um ótimo enriquecimento. Você vê que todas as aves já começam a ficar mais... vocalizam mais e tal, só desligar a chuva. Exato, e o casal normalmente fica mais unido, né? Então é também um enriquecimento, porque um começa a limpar o outro, um começa a secar o outro, mas a temperatura da gente é sempre estável. Eles dizem que aqui é a ilha da primavera constante. Olha só. Sabe? Então a gente está sempre aí, uma média de 23, 25, o verão chega a 30 e pouco, mas desce de noite a 13. Sabe? Então, tá sempre aí, não tem um inverno muito forte e não tem um verão muito forte. É interessante a gente ver o cuidado que eles têm com a qualidade de alimento, com a higienização das vasilhas, né, e da qualidade da água, que a água é filtrada para oferecer água de qualidade para as aves aqui no Loroparque.
Márcia, eu fiquei impressionado de ver a preocupação que vocês têm aqui com a higiene dos comedouros, enfim, com a higiene do criador inteiro, né? Todos os comedouros do parque e daqui são lavados nessa máquina. É uma máquina que você não vai encontrar no mercado, é uma máquina homemade, feita aqui pela gente. Desenvolvida por vocês. Exatamente, por Loro Parque Fundação. Então, desenvolveram essa máquina e um dos cuidadores, sempre tem um cuidador que passa o dia inteiro botando os comedouros dentro da máquina. Então, sobe um carro do parque com todos os comedouros sujos, a gente lava tudo e desce tudo desinfetado para o parque de novo no final do dia. Então é uma rotação. Aqui são em torno de 8 mil comedouros por dia. 8 mil por dia, que loucura. E a máquina, como é que ela funciona? Porque eu vi que ela esquenta, né? Ela tem... É jato de água, tem jato de vapor, tem o calor, tem todo o detergente, todas as coisas, e depois seca tudo e já sai do outro lado seco. A vasilha já sai seca, limpa, desinfetada, pronta para uso. Que é o importante para você ter um plantel saudável, né? É um grande prazer para mim, mas não é só para mim, é para todo o Loro Parque Fundação, receber aqui hoje o Thiago Filadélfio, que é os olhos da Caatinga para a gente, né? Ele trabalha no projeto In Situ e a gente no projeto Ex Situ. Então esse momento é um momento mais que especial, porque é quando a gente pode trocar informação, trocar conhecimento e logros, né? Quer dizer, sucessos ou perdas, tudo a gente tem que fazer junto, né? Então, para a gente ter um melhor resultado para a conservação, nada melhor do que juntar In Situ com Ex Situ e a gente ter um melhor resultado. Então, a arara azul de Lear é uma espécie endêmica da Caatinga, ameaçada de extinção, e a gente conhece duas populações lá na Bahia, né? No estado de onde ela veio, no Brasil. Ela tem uma população grande no Raso da Catarina, que é uma região que abriga a maior parte da população, quase 2 mil indivíduos, e uma populaçãozinha menor na região conhecida como Boqueirão da Onça. E lá eles tiveram uma intensa ação de tráfico e a população quase se dizimou por completo, restando apenas 2 indivíduos. Diversas instituições se juntaram com especialistas e têm trabalhado em prol de tentar salvar essa população da região do Boqueirão da Onça. Então, com parceiros como o Loro Parque, a gente já conseguiu receber vários grupos, né? Vários indivíduos que compuseram grupos de soltura para tentar salvar essa população. A ideia é atingir o revigoramento populacional. Isso quer dizer que nós vamos fazer solturas experimentais ao longo dos anos, até que em algum momento a gente consiga ter uma população que se estabeleça por si própria. Então, essa vinda aqui ao Loro Parque não é a primeira vez, essa parceria está acontecendo há alguns anos, e eles sempre que tem um filhote nascendo aqui, eles tentam destinar para a soltura no nosso projeto lá no Boqueirão da Onça. É legal falar que em cativeiro nós temos poucos indivíduos dessa espécie sendo mantidas, então são poucos parceiros que podem fornecer aves aptas para a soltura no Boqueirão da Onça. Então o Loro Parque é um dos parceiros que a gente recebe aves, diversos grupos já foram formados com indivíduos vindo daqui, e são sempre indivíduos que são aptos para voar, né, com uma musculatura de voo bem estabelecida, acho que muito por conta desse tipo de recinto que eles mantêm aqui. São recintos largos em que o flocking pode voar e ter essa musculatura mais fortificada para quando for para a natureza eles estarem com um fitness, né, um potencial energético muito elevado e garantir a sobrevivência depois de soltos. Então acho que eu posso falar por mim, por toda a minha equipe que trabalha, não sei, nos últimos 10 anos tentando salvar essa população do Boqueirão, que a gente se sente extremamente realizado quando a gente passa por essas etapas de receber um grupo, treiná-los, chegar ao dia da soltura e ver que os bichos sobrevivem, em que os animais, por conta própria, encontraram um local onde ficar, parearam, criaram filhotes, então já tendo indivíduos nascidos na região, vindos de cativeiro, para a gente não tem nem como dar um nome para esse sentimento. Eu acho que foi uma parceria que deu certo, né, Márcia? Deu. A gente, vocês daqui criando os bichos, a gente de lá recebendo e soltando, né? Eu espero que não terminamos tão logo e fique por um bom tempo até a população se estabelecer e
andar pelas próprias pernas, né? Porque até então está precisando da nossa ajuda. Exato. Eu acho que é assim, o muito legal de ter você aqui é que você, com os poucos minutos ou dias que você está aqui, você pode sentir um pouco como você encontra o José Gregório, ou o Domingo, ou o Pedro. As pessoas falam assim, meu Deus, é você, sabe? Então é uma alegria, né, para todo mundo. A gente veio aqui acompanhar agora a destinação dos animais. São 3 indivíduos, nesse ano de 2024, que estão sendo destinados para a soltura no Boqueirão da Onça. Então, os bichos estão embarcando daqui a poucas horas para o Brasil. Eles vão passar por um período de quarentena no quarentenário brasileiro, né, que fica em Cananéia. Vão fazer uma bateria de exames que são pré-requisitos que o governo exige, né, para não estar chegando nenhum vírus, nenhuma doença específica para o país. E estando todos aptos, eles vão ser destinados para a nossa área de soltura no Boqueirão da Onça, onde vão passar 4 meses em preparação, fazendo diversos treinamentos para então ganhar liberdade na natureza. São animais do governo brasileiro, são animais que voltam para a sua casa depois de um grande trabalho, sabe, um largo trabalho feito de muitos anos, e de uma parceria entre governos, né, que também deu super certo. Então isso a gente tem que estar muito orgulhoso e dar as mãos para que a coisa cada vez flua melhor. Chegou o grande dia. Finalmente vamos acompanhar o embarque dos 3 filhotes de arara azul de ar, rumo à Caatinga baiana. Chegando no Brasil, elas vão passar por um período de quarentena em Canané, em São Paulo. Mas depois vão seguir seu destino ancestral, o sertão baiano. Nós embarcamos juntos nessa jornada até o final, a soltura na região do Boqueirão da Onça, na Bahia. São 6 horas da manhã aqui na ilha. O pessoal do Loro Park, a equipe já está preparando as 3 araras que seguirão para o Brasil. Então, em poucas horas, a gente já está pegando o voo de volta para o Brasil e com as 3 araras que irão para a área de soltura lá na Bahia. As aves já estão saindo da quarentena, a gente vai agora pegar a estrada para o aeroporto. Agora cedinho, nem amanheceu aqui. A gente já preparou elas estão com a comidinha, com tudo para a viagem, um longo caminho até o Brasil. E eu tenho o grande prazer de entregar ela ao pessoal do Projeto In Situ, que vai agora tomar conta delas e vai acompanhar elas na grande missão que a gente tem na conservação de Loro Park Fundação. Bom, as 3 araras já estão nas caixas, estão muito bem acondicionadas e elas vão receber comida por todo esse trajeto. Agora a gente vai pegar mais ou menos 1 hora até o aeroporto e seguir para o Brasil. Márcia, muito obrigado por ter nos recebido tão bem e agora é seguir a estrada aí até chegar no aeroporto e levar esses animais para o Brasil, né? Exatamente. Boa sorte para todo mundo. Foi um prazer ter todo mundo aqui. Esperamos até a próxima. vê-la lá, hein? Tá bom. Até a próxima. Chegamos no aeroporto sul aqui de Tenerife, os animais agora vão embarcar. Os animais vão com mistura de sementes, um pouquinho de água, então eles vão poder se alimentar, então é um transporte bem tranquilo. Agora é dar entrada aqui no departamento de carga e pegar voo. Bora, vamos lá? Os animais já foram entregues, os documentos já foram também entregues. Agora a gente vai pegar o mesmo voo até o Brasil. Bora pegar o voo, que a gente não pode atrasar, senão a gente fica na ilha. Bora!
Missão cumprida aqui em Tenerife, na Espanha. Embarcamos os 3 filhotes de arara azul de Lear, que no Brasil serão recebidos pelo grupo de pesquisa e conservação das ilhas, que vão levá-las para a estação quarentenária de Cananéia, lá em São Paulo. Nós voltamos no 4º episódio para mostrar o transporte de Cananéia até o Boqueirão da Onça, lá na Caatinga Baiana.